Olá, aquarianos, sejam bem-vindos ao canal Infate. Se você vai buscar uma mensagem para o seu momento atual ou uma mensagem para algum aquariano que você está lidando, sejam muito bem-vindos. Peço por gentileza que vocês deixem uma curtida, se inscrevam no canal, compartilhem para a gente poder crescer e levar essa mensagem a outras pessoas. Essa mensagem é uma mensagem para o momento em que você chegou nesse canal, nesse vídeo. E se você também nem for do signo de aquário, pode ser que você receba uma mensagem porque você não chegou aqui por acaso, tá bom? Vamos entender aqui qual vai ser a guia, o assunto principal da mesa de aquário. Por gentileza, mesa aberta para aquário. Qual o assunto dessa mesa? Bem-estar material. Mais uma. A modéstia. Muitas cartas, não vou aceitar. Mesa para aquário. Almas gêmeas. A tristeza. Fundo de deck. A escolha. Vamos entender aqui sobre o que a gente está falando nessa mesa para aquário, que a gente começa com o bem-estar material, né? E a escolha de fundo de deck, que eu sempre explico aqui, que eu acho que são as cartas mais importantes da mesa, porque é a carta que começa e a síntese. Gente, desculpa que eu estou meio gripada, então vocês vão ouvir um pouquinho do meu nariz nesse vídeo, peço perdão. Mas vamos lá. Eu acho que a gente está falando aqui, a gente pode estar falando para um grupo de aquarianos que está enfrentando um momento onde, como é que eu vou explicar? O que vocês queriam, coisas materiais, a gente está falando de bem-estar material aqui, tá? Talvez vocês não estejam tendo aquilo que vocês queriam nesse momento, talvez haja uma redução de bens, de coisas, de dinheiro, alguns gastos, algumas perdas, alguma necessidade financeira que pode vir através de uma relação, o fim de uma relação, porque tem almas gêmeas e tristeza e aqui tem a escolha. Então talvez a gente esteja falando sobre isso, mas eu vou perguntar aqui para o baralho cigano mais informações sobre esse assunto para a gente poder entender aqui o contexto dessa história, pegar mais informações sobre o que é isso aqui que o aquariano está passando nesse momento. Por favor, clarifica o bem-estar material para o aquariano. A montanha. Então, sim, nós estamos falando sobre dificuldades financeiras aqui. Mais uma, por favor. Os livros e os lírios. Então, tem sim aqui, talvez aqui uma dificuldade no trabalho, talvez aqui uma perda de um trabalho, ou um afastamento de um trabalho, ou a necessidade de ter um trabalho, né? Vamos entender aqui, porque a gente está falando para vários grupos de pessoas, então podem ser essas opções que eu dei aqui, tá? Um aprendizado que vem aqui através de uma dificuldade financeira, um bloqueio aqui nos seus bens, talvez, vamos entender aqui mais um pouco sobre essas almas gêmeas e a tristeza. Clarifica, por favor, as almas gêmeas e a tristeza. Caiu o jardim. Mais uma, por favor. O cão. Mais uma. A cegonha. Clarifica a cegonha, por favor. O que é essa cegonha? A torre. Tá. Fundo de deck, os caminhos. A gente está falando aqui para um grupo de aquarianos. Pode ser que realmente aqui vocês estejam enfrentando o afastamento de uma relação, né? Tem a cegonha e a torre levando para longe aqui, né? Enfim, tô vendo, não vejo aqui como uma aproximação, e sim como um afastamento, tá?
Até porque tem os caminhos com a torre, a cegonha, eu não vejo como uma coisa que é presente na sua vida, tá? Para outros, até porque tem a carta da tristeza, mas para um outro grupo pode ser o oposto, né? Você encaixa aí no seu momento. Pode ser que você esteja precisando de ajuda por causa do cachorro aqui do jardim e surja um amigo ou alguém que vá lhe ajudar nessa situação em que você se encontra, trazendo aí alguma solução para você. Vamos entender melhor aqui no fundo do deck do baralho cigano, tá bom? Depois dos caminhos que a gente tinha, né? Que são aqui, que é aqui, a gente está falando de um caminho difícil, onde você tem dificuldades, e a gente está falando aqui de financeiro. Tem a árvore, talvez a gente esteja falando aqui sobre essa pessoa que vem te ajudar, ou a pessoa que foi e que trouxe essa necessidade, ser alguém da sua família, ou ser a sua família, né? Pode ser aqui mesmo um casamento, ou alguém que provia aí, né? O seu financeiro que está se afastando ou te deixando em falta nesse momento. Cavaleiro com a lua e os peixes. Pois é, tem aqui uma ação no oculto, né? Uma ação falando sobre prosperidade, sobre dinheiro, levando aqui talvez o seu dinheiro embora por algum motivo que a gente ainda não sabe, né? Mas tem aqui sim alguma atitude dessa pessoa que você não sabe, ou enfim, algo levou essa pessoa a se afastar e com isso levando de você um pouco da sua situação, te agravando aí a sua situação financeira, né? Vamos dizer assim, porque teve aqui a foice, o navio e o cigano. Realmente. A gente pode estar falando sobre uma pessoa que tem aqui se identifica com o gênero masculino, vamos dizer assim, tá? Tem uma essência masculina, pode ser um homem? Pode, mas pode ser uma mulher que tem, né, se identifica aqui com essa essência mais masculina, tá? Então, encaixa no seu momento. Então, tem sim uma pessoa aqui que foi embora, te levando aí, te dando despesas, ou te gerando custos, ou né, dificultando essa situação financeira, porque tem a cruz aqui, o caixão, ou seja, é uma dificuldade, traz dor e sofrimento, traz perdas das suas realizações com a estrela aqui, perda da sua instabilidade com a âncora, o urso, os ratos e a chave trancou a porta, serpente, os pássaros e, gente, confirma, só confirmando aqui que realmente, vou até deixar aqui, ó, que realmente essa pessoa tomou o controle dessa situação e te levou aí, encerrou aí a relação, te gerando gastos, perdas, danos, enfim, sendo o causador ou a causadora, enfim, de grandes problemas aí na sua vida financeira, principalmente, tá? Coração a cigana, a criança, talvez você tenha filhos e isso vai te gerar maiores preocupações por conta de vamos dizer assim, esse contrato que você tem com essa pessoa, né? Essa obrigação, essa responsabilidade com essa outra pessoa. Vocês têm filhos, raposa, ramalhete, sol, os ventos, chicote, alianças, a casa, as pedras, realmente. Muitos problemas aí para vocês enfrentarem, ou estão enfrentando com alguém que deixou aí você com um rombo financeiro ou vai te deixar bastante preocupações sobre sua vida financeira, tá? Eu vou pedir aqui ao tarô para clarificar um pouco mais essa situação, para a gente entender sobre como lidar com isso, soluções, futuro próximo, o que está acontecendo. Se você ainda não sabe por que essa pessoa foi embora, vamos perguntar que foi embora, vamos perguntar aqui. Hoje eu estou tropeçando nas palavras, gente, porque talvez essa mesa seja realmente uma mesa de dificuldades, né? Tô com dificuldade até para falar. Então, assim, tá pesada a coisa aqui. Vamos perguntar aqui, por favor, essa pessoa que foi embora, por que ela foi embora, qual a razão, enfim. O que aconteceu aqui?
O que aconteceu para essa pessoa estar indo embora? 7 de ouros, 10 de paus, 3 de ouros, Ás de ouros. Ela encontrou uma oportunidade melhor, talvez de trabalho, foi para longe e precisou se mudar, e a relação de vocês não dá para continuar assim, porque essa pessoa foi para muito longe, talvez, lembra da carta do navio, e aqui tem muita carta de ouros, enfim. Talvez ela tenha se mudado por conta do trabalho, aqui tem o 7 de ouros também, e o 10 de paus, finalizando essa relação por conta de uma outra oportunidade, mas a gente pode estar falando de outras pessoas, né? Mas ela viu aqui, enfim, não importa em que, uma outra oportunidade melhor e foi e se afastou por conta dessa outra oportunidade. De fundo de deck a gente tem de novo uma carta de ouros, página de ouros, ou seja, é uma possibilidade, uma oportunidade, uma coisa nova que surgiu para essa pessoa. 4 de copas, coisa que chegou para ela e talvez ela não tinha percebido antes, ou talvez isso, né, é uma coisa que causou aí uma intriga, gerou um problema com você, talvez não, né, gerou, na verdade. 7 de copas, trazendo aqui novos projetos. 9 de copas, uma possibilidade de grandes realizações para ela. Cavaleiro de paus, foi no ímpeto, o carro mudou mesmo, foi em outra direção, e Rei de copas, 10 de ouros. Ás de paus, 2 de copas, rainha de ouros, roda da fortuna, a lua, o louco, 7... Gente, talvez aqui essa pessoa tenha uma outra pessoa, uma outra ideia de família, ou queira ir ao encontro de outra pessoa, enfim. Mas tem uma outra oportunidade em outro lugar para ela, e ela foi por conta dessa outra oportunidade que ela achou mais interessante, infelizmente. E aqui a gente lida com a realidade. Isso acontece o tempo todo e a gente não tem nenhum bebê assistindo esse vídeo, não tem nenhuma criancinha assistindo esse vídeo, lidem com a realidade. E encaixem na sua, né? Porque pode não ser. Então, se você desconfia disso, vá atrás, converse, procure saber, entenda o seu momento, ou não, ou simplesmente passe uma borracha, um rímel e segue a vida, tá? Não vai ficar achando aqui que o que eu estou dizendo é regra, porque a gente está falando com muitas pessoas e pode não ser o seu caso, tá? Mas, de fato, foi uma oportunidade mais interessante para essa pessoa. Como o aquariano pode lidar com essa situação de uma forma menos abrupta, que traga menos transtorno, né? Vamos entender aqui. Eu estou falando da relação financeira, tá? Como que o aquariano pode resolver essa relação financeira de uma forma melhor. 8 de ouros, Ás de ouros. Vai aparecer uma oportunidade financeira para você, mas você tem que trabalhar nisso, tá? Fundo de deck, página de copas. Alguém pode ser que surja no seu caminho para trazer um convite, uma proposta de trabalho, mas você precisa trabalhar muito bem nisso daqui. O 8 de ouros traz um trabalho duro, ou seja, faça seu currículo, atualize o seu currículo, deixe ele mais interessante, distribua, leve nas empresas, faça uma busca melhor de lugares que tenham mais a ver com o seu trabalho, com a sua ideia, com o que você quer. Esteja sempre atento ao banco ou atento ao banco de trabalho da sua cidade. Faça contatos, converse com pessoas, se mova, tá? Se mova. Qual o futuro próximo para o aquariano diante dessa frustração, desse rombo financeiro, dessa tristeza? Futuro próximo. 8 de espadas. A morte. Página de espadas. Peraí, deixa eu tirar mais duas, porque eu quero bastante contexto aqui, tá? Mais duas, por favor. O imperador. Vou jogar para cá, para a gente não confundir nas cartas. Mais uma. Na verdade, eu quero mais duas, tá? Para ficar 6 cartas aqui. Por favor, mais duas. Futuro próximo, conselhos para o aquariano de como lidar com essa situação. Futuro próximo para o aquariano com relação a essa situação. Ui! O Rei de paus. Mais uma. Três de espadas. Fundo de deck. 7 de espadas.
A lua, o louco, a força. Não, gente, não façam isso. A rainha de paus, 5 de paus, cavaleiro de paus, rei de espadas, o mundo. Enfim. Vocês não vão lidar bem com essa situação, tô vendo aqui, tá? Vocês vão se sentir muito traídos, muito parados, muito... Não vou falar aqui um palavrão que eu iria falar, mas enfim. Bem destruídos, tá? Vão precisar aqui fazer uma transformação interna muito grande. Vocês vão ouvir falar dessa pessoa e isso vai trazer muita raiva, muita ira para vocês. Vai chegar no ouvido de vocês e vocês vão querer revidar, vocês vão querer falar, vocês vão querer procurar essa pessoa, vocês vão querer tratar com essa pessoa. E essa pessoa está aqui, ó, como um imperador, um rei de paus. Ninguém chega até mim, não quero contato, não quero falar, não quero resolver. Eu tenho controle dessa situação e é assim que vai ser. E isso traz para você uma dor tremenda, porque na verdade o 3 de espadas embaixo do pajem de espadas, vocês vão saber que essa pessoa está indo para um novo relacionamento ou que já está, nem foi essa a causa, mas talvez ela já comece a desenvolver um novo relacionamento no futuro e isso vai trazer para vocês uma raiva muito grande, tá? Porque aqui tem o 7 de espadas de vocês se sentindo aqui traídos, roubados, ou vocês querendo fazer isso, né? Enfim, com essa ira toda aqui. A lua traz o oculto, traz as sombras, traz o que está sendo feito e você não está sendo visto, ou traz os seus medos e receios. O louco é você querendo aqui meter o louco mesmo, tá? Então, só vi dessa forma, com a força, 2 de espadas, porque você se sente aqui, ó, impossibilitado, calado, afastado, negado, bloqueado, etc e tal. E aí você vai querer partir para ser a rainha de paus, com a briga do caramba, ímpeto pra caramba, e querer cortar a cabeça do rei de espadas, vamos dizer assim. Mas aqui no final tem o mundo com as de copas, a temperança, 6 de paus, os namorados, a estrela, o 9 de espadas, 9 de paus, o mago. Então, assim, é você entender que lá na frente existem coisas muito melhores para você. Porém, você vai estar cego ou cega de raiva nesse momento, e eu sei que vai ser muito difícil, e a gente vai tirar aqui com o tarô egípcio de Kir, para entender melhor, o que está acontecendo aqui, ou conselhos, enfim. O que chega... Pera, deixa eu formular minha pergunta melhor. Ai, gente, quando acontece uma coisa dessa, o melhor a se fazer é simplesmente ir. Se a pessoa quis ir embora, ela foi embora. E se isso te gerou raiva, se essa pessoa não tem mais sentimentos por você, ou ela realmente não quer mais alguma coisa, vai viver sua vida, sabe? Você tem filhos aqui nesse caso, a gente viu, as pessoas que têm filhos vão cuidar dos seus filhos, procurar emprego, vocês vão estar aqui bastante machucados financeiramente falando também. Vocês vão precisar olhar muito para vocês agora, porque tem uma criança, né, envolvida nesse caso aqui. Então, vocês têm que partir para... Vou viver minha vida, procurar aqui, vou vencer aqui, com licença, vai viver suas merdas, que eu fico aqui com as minhas, sabe? Conselho final para o aquariano, diante dessa situação aqui. O triunfo, o carro, a carta do carro, tomando novos rumos, né? A perplexidade, o apostolado, o acaso. Pode ser que essa situação aqui seja muito repentina, vocês não estavam esperando por isso, isso vai acontecer de repente e vão assustar muito vocês, vão deixar vocês aqui de cabeça para baixo, olho enforcado, pendurados, fazendo com que vocês tenham certos sacrifícios agora, tenham que renunciar a certas coisas, e aqui vem, a gente volta lá para o começo, o bem-estar material com a modéstia. Vocês vão ter menos coisas, vão ter que se contentar com menos coisas, vão ter uma vida mais modesta, vamos dizer assim, porque essa pessoa que você achava que era sua alma gêmea realmente não é. Ou a gente tem que lembrar que almas gêmeas, elas podem não ficar juntas para sempre, pode não dar certo, pode ser uma pessoa completamente diferente de você. Enfim, é uma pessoa que tem uma trajetória de outras vidas,
uma coisa assim, mas que não necessariamente tem, né? Uau, nós somos perfeitos, incríveis, não vai acontecer nada de errado entre a gente. Não. Geralmente, entre almas gêmeas, pela minha opinião, ao meu ver, tá? No meu ponto de vista, almas gêmeas são para que a gente são feitas para que a gente aprenda grandes lições na nossa vida. Então, sempre tem um trelelê entre almas gêmeas aí para a gente aprender uma lição valiosa, e pode ser que ela retorne, pode ser que não, pode ser que a gente nunca mais veja, pode ser que a gente nunca encontre, pode ser. Cada caso é um caso. Então, eu não gosto de ficar romantizando essa questão das almas gêmeas, tá? Para mim, funciona de uma outra forma. E aqui no fundo de deck tinha a desorientação, é você sem saber o que fazer nessa situação. A arte e a ciência vai ter que se reinventar aí, procurar novos empregos, novos rumos, talvez você encontre uma nova profissão, talvez você se encontre em outra área da sua vida, profissionalmente falando. O eremita é você caminhando sozinho, tá? Procurando as respostas dentro de você, cheio de ressentimentos, aqui está a carta do ressentimento, a consumação, essa relação terminada, finalizada, amizade e recapacitação. Talvez aqui, como eu tinha dito, surja alguém para ajudar vocês aqui, trazendo aqui uma proposta de emprego, alguma coisa interessante para vocês, que vai trazer uma ajuda aqui, tá? É isso que as cartas estão me dizendo. Então, assim, sempre tem uma luz no fim do túnel. Vai ter uma coisa muito melhor para você lá na frente. Afinal de contas, depois de toda a tempestade, vem alguma coisa muito boa. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu acho muito mais interessante você pensar assim do que você se afundar e achar que nada tem solução, porque é real, tá? Cada coisa que acontece assim muito desastrosa sempre traz alguma coisa muito boa depois. Então assim, tá te preparando para o melhor, sabe? Depois aqui da escolha tinha a determinação, é tipo uma coisa que vai acontecer, fato. Mas a gente pode estar falando aqui também que você vai se levantar dessa situação toda e vai fazer suas próprias escolhas e vai ter bastante determinação, você aqui de mão dada com 2 crianças, a mulher, lembra que a gente falou sobre filhos? Você vai arrancar uma força aqui de dentro de você que você nem imagina. E vai ser muito lindo isso, porque é um recomeço para você. Tá? A timidez, trazendo aqui você meio assim de recomeçar, com alguma desconforto, alguma timidez mesmo, de falar com as pessoas sobre o que está acontecendo, de buscar novas coisas, de pedir ajuda, né, de aceitar seu novo momento, sua nova condição financeira, né? E aqui tem a reconciliação com a proteção e a reflexão, e a proteção angelical, aqui dizendo que você está fazendo as pazes com a espiritualidade, refletindo muito, com proteção dos seus guias. Tem 2 cartas de proteção aqui, é você fazendo as pazes com você mesmo, é você cuidando melhor de você e dos seus filhos, é você cuidando mais da sua espiritualidade, porque lembra, a espiritualidade ela tem dessas coisas, a gente chega pelo amor ou pela dor, né? E aqui nesse caso você vai chegar pela dor, tá? Então, tenha certeza aí que a espiritualidade vai estar te guiando, vocês vão fazer uma linda caminhada juntos e é aquilo. Depois da tempestade, vem a bonança. Beijo! Ellen!